Olá, estamos de volta para mais uma videoaula, dessa vez estudando os nossos tópicos de geometria. Agora nós vamos ver os ângulos opostos pelo vértice, ou seja, os ângulos OPV. Aqui nós temos duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam, que têm um ponto de intersecção. Então essa reta e essa reta estão se cruzando nesse ponto. Esse ponto pertence às duas ao mesmo tempo, simultaneamente às duas. Então, esse ponto é o ponto de intersecção entre essas duas retas. Duas retas concorrentes determinam entre si quatro ângulos que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu estou representando de vermelho os ângulos 1 e 2 e de preto os ângulos A e B. Esses ângulos, esses pares de ângulos 1 e 2, A e B, são o que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. Olha bem, o vértice é esse. O ângulo 1 está aqui acima, na região superior. O ângulo 2 está na região inferior. Então, eles são opostos. Opostos em relação a quem? A esse pontinho aqui, que é o vértice. O ângulo A e o ângulo B, olha só, em relação ao vértice, o A está à esquerda, o B está à direita. Então, eles são opostos, cada um está de um lado. Então, nós dizemos que o ângulo A e o ângulo B são ângulos opostos pelo vértice. É o que está escrito aqui. 1 e 2 são opostos pelo vértice, A e B são opostos pelo vértice. Esses ângulos opostos pelo vértice têm uma propriedade. Qual que é a propriedade? Eles são congruentes. O que isso quer dizer congruente? É um termo mais formal que quer dizer que eles são iguais, ou seja, que eles possuem a mesma medida. Então, eu tenho que, se os ângulos são opostos pelo vértice, é uma propriedade deles ter a mesma medida. Então, 1 e 2 são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. A e B também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. De modo que se o A, por exemplo, valer 25 graus, medir 25 graus, eu tenho garantido que o B vai medir 25 graus. Se o 1 medir, por exemplo, 155 graus, eu tenho garantido que o ângulo 2 vai medir 155 graus, porque ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Essa palavrinha quer dizer que eles têm a mesma medida, ok? Então, vamos ver alguns exemplos da utilização desse conceito de ângulos opostos pelo vértice. Então, olha só, vamos para os exemplos, as aplicações do conceito aqui. Ó. Calcule x sabendo que os ângulos são opostos pelo vértice. Vamos colocar um acento aqui para ficar bonito. Então, são opostos pelo vértice. Então, veja bem, o ângulo da esquerda mede 5x menos 20, o outro mede 3x. Esse aqui é o vértice, né, que é o ponto de intersecção entre as duas retas que formam os ângulos. Então, eles são opostos pelo vértice. Obviamente, eles têm a mesma medida. E eu vou escrever isso aqui. 5x menos 20 é igual a 30, aliás, igual a 3x. Então, nós temos que os dois ângulos são iguais. Aquela palavrinha congruente aqui é substituída pelo sinal de igual, né? Significa a mesma coisa. Aí eu comecei nota que tem 5x e 3x. Para não dar problema com o sinal, você procura sempre começar com o maior valor de x. No caso, aqui 5x. Então eu coloquei 5x menos 20 igual a 3x. Aí nós vamos resolver letras de um lado, números do outro. O 3x vai passar a igualdade, vem para o lado do 5x. Aqui ele estava positivo, passou negativo. O menos 20 graus, de um lado está negativo, do outro lado passou positivo, então 20 positivo. Aí nós vamos resolver 5x menos 3x, resolvendo a subtração, 5x menos 3x, 2x que é igual a 20. Passando 2 aqui para baixo para dividir, 2x é 2 vezes x, que significa que ele está multiplicando. Vamos passar dividindo. Então x é igual a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Significa então que esse x mede 10 graus, ou seja, representa uma medida de 10 graus. Vamos verificar isso aqui. 3 vezes x, então, vai ser 3 vezes o valor de x, que é 10. 3 vezes 10, 30 graus.
5x menos 30 é 5 vezes o valor de x, que é 10, menos 20. 5 vezes 10, 50, menos 20, 30 graus. Então, olha só, 30 graus de um lado, 30 graus do outro, mostrando que realmente os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Mais um exemplo, dessa feita a letra B, 5x menos 3 e 3x mais 3. Nós queremos saber qual é o valor desse x. Estamos observando que os ângulos são opostos pelo vértice, e se eles são opostos pelo vértice, as medidas deles são iguais. Então, 5x menos 3 é igual a 13 mais 13 graus. Observa que eu escolhi novamente começar pelo maior valor de x. Eu comecei a escrever minha equação aqui pelo maior valor de x, que é 5x. Se eu tivesse começado pelo 3, ia dar errado? Não. Só que depois eu vou ter probleminha com o sinal. Como vocês não são muito amantes desse trabalho com a regrinha de sinais, vamos optar sempre por isso. Começar pelo maior valor de x. Então, beleza. Aqui agora eu tenho 5x menos 3, que é a medida de um ângulo, que é igual a 3x mais 13, que é a medida do outro ângulo. Obviamente, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Para resolver isso aqui, não tem problema nenhum. É fácil. O que nós vamos fazer? Aquele velho esquema de equações do primeiro grau. Letras de um lado, números do outro. Então, 5x, 3x retorna para aqui e muda o sinal. Ele estava positivo, passou negativo, então juntei as letras. 5x menos 3x. Do outro lado, eu já tinha o 13, e esse menos 3 vai passar para lá, 3 positivo. Então, olha só, pulou a igualdade e mudou de sinal. Resolvendo aqui, 5x menos 3x, 5 menos 3, 2x. Somando aqui do outro lado da igualdade, 13 mais 3, 16. Então, ficou 2x igual a 16. Passa o 2 para aqui para baixo dividindo, 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, o x representa aqui uma medida de 8 graus. Vamos ver se dá certo? 5 vezes 8, né, que é o valor de x, olha aqui, x igual a 8. Então, x é 5 vezes o valor de x, que é 8. 5 vezes 8, 40. Menos 3, 40 menos 3, 37 graus. Do outro lado, 3x mais 13. Quanto que é o nosso x? O nosso x é 8. Então, 3 vezes x vai ser 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 24 mais 13, 37 graus. Olha só, um é 37, o outro 37, mostrando que realmente é verdadeira a propriedade de que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp e vão para as atividades que já estão disponíveis na plataforma, tá? Bons estudos para vocês!